que foram vendidos na América. O nosso irmão e sobrinho, se calhar neto, Martin Luther King, era um doutor e pastor protestante. Portanto, preferiu isto. Isto me tocou muito. E a partir do momento que eu estou a enxergar isso, tanto quero fazer novos voos. E aquilo que eu percebi também nos conceitos e teorias sociológicas, não queria deixar de transmitirmos. Porque as 3 gerações que eu me refiro, uma de 50 para 74, estamos a referir do Vemba Ambrose e outros, de 74 para 2000, estamos a referir do José Suatônio Ludango, dos Quibetas, não é? Mesmo eu pertenço a essa geração, não é? E depois de 2000 para cá, estamos a falar desta geração de irmãos que apresentei aqui, o Xungualulo, o Salvador, o Luindula, que estão a pegar agora o barco, não é? Os Lutango Júnior, que não estão aqui, os Feijó, todos esses foram convidados, não estão aqui. Então, é esta geração que nós queríamos que não tanto procurassem uma culpa no cartório e dizer que os mais velhos não disseram nada. Então, nós agora estamos comover por causa disso. Eu dizia que não estava preocupado com o sofrimento das pessoas, não estava preocupado com a miséria, nem com a corrupção, nem com a injustiça social, mas estava preocupado apenas com as pessoas de bem. Estava preocupado com os intelectuais e as pessoas de bem. E se formos a ver o nosso livro do Santo Tiago, o capítulo 4, verso 17, vai nos dizer que quem sabe fazer o bem, se não faz, comete o quê? Pecado. Comete o pecado. Faz favor, pode subir. Sobe. Isso tudo já foi dito para o nosso doutor. Pode subir. Sobe. Ok. Muitos como gostam de ouvir para ouvir o pai que falou, mas nós os outros somos o pai em miniatura. O pai se disseminou em acadêmicos, em intelectuais, em tropas, em historiadores, em médicos, em tudo. Portanto, o jovem tem que estar atento. Muitas vezes o pai fala por parábola, você não vai entender. Mas se leres um livro, parece que vai te ficar mais fácil. Olha as palavras do pai, estão lá escritas. Volta, é mesmo aqui. Está lá. A religião e a política são uma contradição. Vós, meus filhos, deveis saber que a política é a atividade ideologicamente orientada para resolver os problemas da sociedade. Política não é nada. Muitas vezes dizem, o ser menino não fala política. É um contexto errado. Todos nós devemos falar política. Está lá, essas são expressões do nosso líder, que estão lá. O que divide a política e a religião é apenas o pecado, sabe? Mas sabemos que tanto a política como a religião são elementos simétricos, dizia o nosso dirigente. Agora a pergunta que não se quer calar é a seguinte: de que forma é que o profeta Simão Gonçalves Tocco, não é, faz a sua luta de libertação ao ser chamado nacionalista? Por quê? Ele foi atribuído a medalha do primeiro grau da independência, para estar na linha dos nacionalistas. Por que foi feito isto? Então, aqui vamos discorrer para... Nós viemos buscar, mostrar os pontos pelos quais lhe conferem este título. Na verdade, ele não pegou em armas para se juntar à UPA, nas matas, embora fosse conotado várias vezes como o agente mais perigoso, não é, da UPA federal. Mas ele não pegou em armas. Não é? Portanto, a nossa tese aqui, viemos para mostrar a forma direta como o profeta participou na luta. É isso que estou a dizer. É verdade que Simão Tocco fundou a sua igreja a partir de 1949, não é? A sua liderança, porém, é carismática, que proporcionou um movimento missionário religioso. Um movimento missionário é um movimento político, de intervenção social, não é? Que é precursor do nacionalismo em África Central. Tanto isso também, penso que o nosso amigo que nos antecedeu já o disse. Passa os objetivos, já foram também apresentados. Os específicos, idem, se estiveram atentos, vocês são bons acadêmicos. Agora vamos aos factos que nos interessam. Primeiro facto: logo aos 8 anos, o menino
desembarcou na Bimski Bokolo, vindo do estado de Zulumong, naquela zona, a cerca de 60 quilômetros, a pé, naquela altura. Posto na missão onde estavam os missionários brancos da Batista, portanto, em Angola, estiveram aqui 3 tipos de missão. Missão Batista incidiu a sua ação no norte de Angola. Missão Metodista incidiu a sua ação no centro de Angola, nos Quimbundos. No norte de Angola, nos Kikongos. Metodista nos Quimbundos. Estamos a falar Malásia, Talatão e Luanda. Os congregacionistas no sul de Angola. Portanto, esta missão que estava em Kiboko era dos batistas. E o Simão Toko desembarca nessa missão. E naquela semana que ele chega em missão, o seu colega que ele encontra lá de 9 anos, de nome João Batista Félix, estava doente. Tinha que ser transferido para o hospital de Mbanza, Congo. Os missionários, sendo eles os civilizados, os que defendem os direitos, deixaram o menino a partir no carro com cobertor sujo, com roupa suja. Então Simão Toko, vendo aquilo, troca o seu cobertor, porque o menino novo na missão recebe o cobertor novo. Ele pega no novo, change, não é? Troca, não é? Change, não é? Troca, e ele recebe o antigo e dá o novo. E os missionários aparecem com essa pergunta bem grande: que tipo de criança é esta que veio entrar aqui na missão cheio de amor? Ficaram admirados, pasmados, não é? Mas agora nós vamos explicar o que o Simão Toko estava a transmitir naquele momento. Só estava a transmitir 2 pontos importantes. O primeiro, estava a dizer solidariedade, sentimento, amor ao próximo, que vocês vieram nos ensinar. Então, como é que um menino vai assim sujo no hospital? Segundo, Simão Toko estava a fazer uma reivindicação sociopolítica já em 1926. Atenção, estamos em 1926, que um preto não tinha voz, mas um menino de 9 anos está a reivindicar os seus direitos. Não pode ser. Ele também é cidadão, também tem personalidade humana, tem que ser respeitado. Vamos dar um cobertor novo para estar dignamente no hospital, não é? Porque estavam a ser violados os seus direitos. Não estou a reivindicar isso. Você estava a violar os direitos do menino. São 2 mensagens pertinentes que ele avança para os brancos. Os brancos ficaram estupefactos. Sobe. Segunda mensagem política. Simão Toko, sabemos a sua história. O profeta Simão Toko, depois de vir estudar em Luanda, regressa no Bembe. Regressa que Bokol vai para Bembe, colocado como professor do posto e inspetor. Naquele tempo, um professor do posto ganhava 4.500 escudos. Mas ele não chegou a ganhar esse dinheiro por ser um preto. Pois, então, como forma de ele reclamar os seus direitos, ele não fica satisfeito com isto. Então, um professor obediente, competente, mas não está a ser remunerado como tal, ele depois levanta-se. Só. Vai se levantar como? Vai escrever a carta aberta. Vai reivindicar. Vocês sabem que a reivindicação nas empresas, quando os trabalhadores não estão satisfeitos, o que é que fazem? Fazem greve, né? Primeiro fazem reivindicação. Escrevem uma carta. Se não for atendida, o segundo plano, vai a greve. Então ele faz essa carta. Ele chama o título da carta: quando a consciência fala, deve ser realmente escutada. Isso podemos encontrar no livro do Nunes, né? 2018, a página está lá. Portanto, nesta carta, das várias coisas que ele escreveu lá, nós só retiramos alguns pontos que nos interessa aqui na nossa reflexão. Primeiro, não há mais outra coisa muito expressiva no mundo, machado de vileza. Vileza está lá embaixo, no rodapé. Aquilo que é degradante, não é? Indigno. Uma coisa que não tem valor, não é? E que não tem justiça nem retidão do que quando a consciência fala com a sua justa razão. Isso se compara com a poesia da minha querida. Me comoveste muito, filho. Vais longe, que Deus te abençoe. O segundo facto que ele escreve naquela carta aberta, Simão Toko, em pleno ano de 1926. Não temos noção desse tempo, é? Um tempo de dominação total. O preto não tem voz. O preto é mercadoria. O
preto instrumento. Eu fui... Não, é a segunda. Não há mais coisa. Essa segunda já passamos. Estamos no terceiro. Eu fui sempre obediente em tudo e continuo a obedecer. Caso ele de Diengemba, vai pulueno de truca. Cada homem pode fumo, não saímos. Está lá no rodapé a interpretação. Aquilo que vai estragar a nossa amizade virá do vosso peito, porque vós sabeis as minhas necessidades. É assunto no assunto. Foi direito ele, vocês sabem, somos amigos. Mas o que vai estragar a amizade, vocês sabem. Não me consideram? Passa. Mas na carta, esse serviço que eu faço não merece a um preto, a um visu. O visu é preto. O visu é escuro, pessoa bem escuro como nós. Esse serviço merece a um sungoputu branco. Sungoputu é branco. O visu preto não tem a aptidão necessária no mundo. É indigente. Um indigente, um miserável, não é? Um coitado. Portanto, isso é para vocês, não é para mim. Eu não tenho importância. Vou para o fogo, os sucos, à procura de bichinhos para sustentar a minha vida. Que aí não podem imaginar quanto sofro. Vou-me embora. Este trabalho não é para um preto, é para os brancos. Sobe. Essa reflexão é forte. Nós vamos ligar, vamos fazer um elo de comparabilidade com a poesia do seu ex-colega, o Dr. Antônio Agostinho Neto. Neto, na sua poesia, A Renúncia é Impossível. Peço que gostam de ler, conhecem bem esta poesia. É forte. Quando Neto, no discorrer da sua alma mágica e poética, afirmou: não creio em mim, não existo, não quero, eu não quero ver, eu não quero ter. Aí tendes todo mundo para vocês, os brancos, por outras palavras. Mas para mim, nada quero. Simão também estava a dizer isso. Fiquem com tudo, eu vou me embora. Nem riqueza, nem pobreza, nem alegria, nem tristeza, nem vida, nem morte. Só minha filha. Eu nunca fui alguém neste mundo. Renuncio-me a zero. Isso é forte, jovens, isso é forte. Renuncio-me e atingir o zero. Não contem comigo para vos servir as refeições, nem para cavar os diamantes. Porque o preto só servia para ir lá tratar das refeições dos brancos e ir cavar diamante e vir entregar. O meu lugar está marcado no campo da batalha, no campo da luta, para a conquista da vida perdida. É forte. Vamos. Continuando a discorrer sobre a dimensão política do profeta, queremos, portanto, mais uma vez, dizer o seguinte: Simão Toko Nubembe é convidado na mesa dos missionários para um banquete. Normalmente, quando alguém te convida, sobretudo os brancos, tens que ir lá bem preparadinho, com fato, com gravata, etc, etc. Mas o homem não vai lá com fato, vai com sacos. Apresenta-se na festa vestido de sacos. Ao invés de fato ou veste de cerimônia, aqui estamos perante uma mensagem política. Está a lhes dizer: eu não sou nada, reduzo-me a zero. Isso pertence para vocês. É muito forte. Eu comovo-me com isto. E à noite, ele pegava uma garrafazita, ia tocando nos bairros, ia cantando esta música, ou canção. Passava aí nas ruas, cantava isto, para apelar, para despertar a consciência dos nativos. Mas codificado, porque a Revolução em Angola foi feita na música dos anos 60, não é? Colono, o Atujiba, não sei o que aquela música que diz, foi o Atujiba, não sei o que, Colono Atujiba, também foi codificado. Então aqui Simão Toko estava a codificar a sua mensagem. Fingi, fingi, mesomofá, fingi, fingi, mesomofá, fingi, tatu, fingi, tatu, fingi, fingi, mesomofá, fingi, fingi, mesomofá, fingi. Ele está rodeando todo o barulho. Os brancos estão a ver, mas não estão a entender nada. Ele está a dizer: olha, está aí, está lá escrito em tradução, não é? No rodapé. 3 ratos secos. Quer dizer, que está a dizer:
vocês são 3 ratos cegos, estão a caminhar, ninguém está a ver nada. Então despertem, abrem as vistas. Por isso é que é o nosso lema, simula mesmo. Você agora, simula mesmo. Não fica mais tipo fingue, com 3 todos os cegos não estão a ver nada. Quem não está a ver vai sofrer. Vai continuar a sofrer. Portanto, aquilo era uma mensagem política. Não estava a ensinar a Bíblia, não. Estava a passar uma mensagem política. Faz favor. No ano de... Sabemos que Simão Toco depois faz esse divórcio com os missionários, parte para o Bem, parte para Kinshasa. Posto em Kinshasa, já no ano 50, depois de ter recebido o Espírito Santo, sabem vocês, os tucuistas conhecem muito bem a história, mas nós aqui estamos a fazer uma analogia científica para buscarmos as ideias sociopolíticas do profeta. No ano de 1950, por causa do governo belga, ele está a transmitir também porque os colonos são os mesmos. Uns eram os colonos belgas e outros eram colonos portugueses. E lá, no Congo Democrático, estavam lá os colonos belgas. E está-lhes passando mensagem que, olha, vocês, os colonos belgas, ficam a saber, vocês estão a me expulsar. Porque eles fizeram um documento expulsando o Simão Toco para Angola. O Simão Toco era um elemento altamente perigoso e o seu movimento era subversivo, que podia tanto desestruturar a ordem e a tranquilidade pública. Veja lá. Quer dizer, num país do outro, você está a reclamar que vai disturbar a tua ordem. A ordem nossa é tua, você visita. No entanto, assim que expulsam ele, ele diz, olha, eu vou-me embora. Mas ficam a saber que daqui a 10 anos, ele junta os 10 dedos, as 2 mãos, cada mão tem 5 dedos, significava 10 anos, a parte branca vai se virar para a parte escura. Estava a dizer que daqui a 10 anos vocês vão se embora. Os negros vão tomar o poder. Estava a passar uma mensagem política. O nosso tema, o outro lado de Simão Toco. Estava a lhes passar uma mensagem. E no dia 30 de julho de 1960, 10 anos depois, Congo ficou independente. Pode passar, por favor. Sabemos que Simão Toco, posto em Angola, foi transladado do Coronado de Deus para o Caconda, no sul de Angola. Foi fazer lá 12 anos no sul. Simão Toco não foi castigado pelos portugueses por causa da palavra de Deus só. Aliás, se fosse só ler a Bíblia, nem podiam lhe ligar, nem podiam se interessar por ele. Mas é por causa de representar perigosidade. Eles desconfiavam com ele. Apesar que ele tinha palavras suaves, era amigo deles. Mas, mesmo assim, desconfiava que não, este é o promotor da UPA. O verdadeiro ideólogo é este. O pensólogo da UPA é este. Por isso que vai para Caconda e mata o senhor. Tentaram atrocidade, mas não conseguiram. É assim que o Salazar manda esse preto para aqui. Porque o Salazar era o homem mais temido nos anos 60, 70. No mundo. O doutor Antônio de Oliveira, mais conhecido por Salazar, era o primeiro-ministro de Portugal, um governo fascista naquela época. Então manda chamar esse pretito para vir aqui, para lhe tomar conta. O preto posto lá em Lisboa, frente a frente com o Salazar, único dos políticos angolanos, saiba bem, dos políticos angolanos, seja o doutor Agostinho, doutor Savimbi, doutor Walter Roberto, todos esses, ninguém se encontrou com Salazar. Todos andavam refugiados nas matas, uns no Kikuzo, outros em Dolize, outros em Brazzaville, outros em Tansalão, em todo o mundo estavam todos dispersos. Nunca ninguém podia se encontrar para reivindicar diretamente os direitos angolanos. Mas o único foi o profeta Simão Toco. E está lá. Salazar não se contentou com o poder, o profeta mandou chamar. O profeta aproveitou essa oportunidade frente a frente para reclamar e identificar a autodeterminação dos angolanos. Né? Em que termos? Ele disse que nós não estamos contra Portugal, mas também não estamos de acordo com o vosso sistema. É fácil dizer isso em 1963? Não. Em 63, Simão Toco está a dizer na terra deles, lá no palácio deles, não estamos contra Portugal, mas também não estamos de acordo
acordo com o vosso sistema. Queremos autodeterminação. É verdade. Isto não foi fácil. Por isso que esta é a parte mais forte que nós, os jovens, nós angolanos, devemos sempre colocar na nossa cabeça, que a nossa luta não foi só de armas na mão. Foi um outro senhor, né, iluminado por Deus, é que também fez a outra parte mais importante. Passa, por favor. Salazar, mesmo assim, continua renitente. Não aceitou. Mandou-se com processores. Né? Ficou lá 11 anos de castigo. Quase lhe tiraram o coração, mas muitas coisas que não precisamos falar aqui. Simão Toko agora vai aplicar o plano B. Qual é o plano B de Simão Toko? Uma arma secreta sobrenatural que se chama jejum nacional. Ele manda para Angola um comunicado: meu povo, o Salazar está rijo. Vamos aplicar o plano B dos africanos. Vá, ajoelhar das 6 horas às 20 horas. Ninguém come. Ora a Deus. Então, orou-se a Deus naquela noite toda. Uma semana depois, Salazar, em plena cadeira do palácio, caiu. Caiu. O Salazar não ficou doente. Ele caiu de repente. Então, apanhou esta arma secreta sobrenatural, e isto para nós foi uma luta política implícita. Não se precisou pegar em armas, mas estava lá a luta. Buscamos outras nuances que ele nem sabia a dimensão do profeta. Porque o profeta tem muitas dimensões. Isso que estamos a falar, uma milésima parte. Ele tem outros poderes sobrenaturais indecifráveis, que ninguém tem noção. Então ele foi buscar uma pequenina parte, aplicou, e o Salazar entrou em coma. O profeta, portanto, a partir dos anos 50, mais uma vez, voltamos um pouco atrás, todas essas armas que ele foi usando para lutar com o colonialismo. Nos anos 50, ele escreve uma carta para dizer que passam a... Ele até fez uma nota os músicos sabem, vogais, não é? Uma pauta. Meteu essa música numa pauta e os técnicos interpretaram, cantaram a música. O voluntário de Cristo em Fileira. Este hino, por ironia de sorte ou de tempo, hoje tornou-se um dos melhores hinos do encerramento dos trabalhos da igreja do profeta Simão Toko. Mas naquele momento, em 1950, os angolanos que foram expulsos do Congo Democrático e Angola estavam a ser tratados de agentes da UPA, são zairenses, e então o Simão Toko disse: olha, se eles são zairenses, não sabem cantar o hino de Portugal, nem hinos angolanos, nem hino de portugueses, mas se eles souberem cantar o hino nacional e hino também português, quer dizer que eles são angolanos. Então eles testam. Então a colônia pede, mandam chamar um grupo de cidadãos desta igreja, e eles mandam cantar o hino de Portugal. E eles já tinham ensaiado, já sabem também, esses senhores cantam muito, não é? Meteram lá o tenor, o contralto, o soprano e o baixo. Então cantaram o hino dos portugueses. Quem sabe cantar o hino dos portugueses sabe como é que aquilo se cantava. Eu já esqueci, mas conheço só umas coisinhas pequenas. Heróis do mar, nobre povo, nossa valer, imortal, levanta hoje de novo, empreendedor de Portugal. Não sei quantos, nem precisamos dessas coisas. Então, os rapazes magnetaram aquilo, os brancos ficaram aqui, eu disse: não, esses são mesmo angolanos, são portugueses. Eles não esperavam que estava a vir a bomba. Não esperavam. Quando aplicaram o segundo hino, voluntários de Cristo, voluntários de Cristo em fileira, prometemos por Cristo lutar, levantemos a sua bandeira e a ela faremos lembrar. Cristo vence, e eles metiam a mão assim: Cristo vence, Cristo reina, Jesus Cristo triunfará, Cristo vence, Cristo reina, Jesus Cristo
que fará isso? Pegaram no segundo verso, nós lutamos por Cristo na terra, contra o mundo e contra as paixões do mal. Ser linguista é o nome da guerra, guerra santa da qual nessa paz. Epa, eles começaram a coçar a cabeça. Epa, esse. Último verso, como é que está o último? Passa o último verso. Está lá. Ante a morte em batalha de Cristo, que na lama covarde morrer. Derramar o nosso sangue por Cristo e no sangue de Cristo vencer. Os portugueses dizem, não, esses senhores são bandidos. Prende essa gente toda. Uma das causas que levou a maior parte daquela região preso. Está vendo? É mensagem política ou não é mensagem política? Agora você está dormindo por quê? Acorda. Zibula. Sobra. O profeta angolano, em casa do Agostinho Neto, passa uma mensagem política dentro dos pais. Vai dizer, olha, Dona Maria Conceição, não sei quantos netos, e o senhor Agostinho Neto, Antônio, esse é o vosso filho, meu colega, vai ser o primeiro presidente de uma Angola independente. As casas, como eram casas de pau a pica ali no Barro Prado, esse é o menino, a pediatra aqui a escutar, vai nos fazer matar esse pai. Eu estou a dizer, o vosso filho vai ser o presidente desse país. Em 1935, imaginemos, 1935, também fases mesmo de alto risco. Mas o Simão Tocou está a passar essa mensagem política, enquanto a PIDE andava aí à espreita. Ele não teve medo. Portanto, por isso que eu afirmo, eu pessoalmente afirmo, não se pode abordar a sociologia política em Angola sem, portanto, se fazer referência nesta figura, o nacionalismo, que o Simão Gonçalves toca. Conforme enfatiza o doutor Lucas Gonda, um catedrático professor da Universidade de Agostinho Neto, ele diz muito bem que Simão Tocou esteve na vanguarda da mobilização e sensibilização do povo para a grande revolução angolana. Quer dizer que só se fez a revolução angolana graças a este camarada, chamamos-lo agora como camarada. Passa. Aqui queremos discorrer já nas pontas finais. Vamos buscar alguma testemunha. Poucos só, são vários. Por isso leiam, jovens. Há muita literatura agora que fala sobre o nosso. Porque nós, quero dizer mais uma coisa, se queremos de facto organizar o nosso país, para que esse país tenha firmeza, tenha identidade própria, tenha crescimento e desenvolvimento sustentável. Não é esse desenvolvimento que se fala aí, que tantos milhões entraram, não sei o quê. Sustentável, que repercute na vida das pessoas. Temos que buscar o quê? A nossa ancestralidade. Temos que buscar o quê? A nossa religiosidade. Temos que buscar o quê? A nossa espiritualidade. Conforme os chineses fecharam-se, foram buscar a espiritualidade deles, a tradição deles, que é o Buda, o Deus deles. Não é? Israelense se fechou, todos se fecham. Por que é que nós continuamos com a ancestralidade dos outros? Com a religiosidade dos outros? Por que é que não vamos buscar a nossa ancestralidade, que é a nossa cultura? Por que é que não vamos? O outro tema, para não ser exaustivo, que vai vir aí, está a dizer que a unidade na formação da nação angolana inclusiva, porque hoje não temos ainda uma nação. Aquela palavra dizer que um só povo, uma nação, hoje já não cabe. Angola não é só um povo, não é só uma nação. Angola é vários povos e várias nações, que podem concorrer para a formação de uma grande nação. Se calhar, vamos discutir isso no outro dia. Então temos o Conchica está lá, está a dizer que, objetivamente, sobre a Revolução Angolana, sem colocar no seu devido lugar, não é? Isso que estou a dizer, a personagem enigmática, ele chama de personagem enigmática, que foi o general Simão Gonçalves Tocou e o seu movimento, que é o tocoísmo. É? Se nós queremos de facto falar, desenvolver, temos que ir buscar essas coisinhas. É o Conchica. Passa. Moisés Camabaia também escreveu sobre o nacionalismo, a nação, etc. Também está a dizer que em Angola, o nobre Simão Tocou encontra-se entre os iniciadores do nacionalismo moderno como mobilizador da juventude
que teve um interessante papel cultural através dos coros e outras canções políticas. Fing, fing, messamafua, fing, fing. Está lá testemunhado por vocês, Camabai. Passa. Teresa Neto, uma historiadora também, professora universitária da nossa praça, está a dizer que a partir de 1949 a Igreja Tocou surge como um movimento de protesto político, social, movimento de resgate e restauração dos valores culturais nativos. Portanto, na sua função não era apenas a função de evangelização, mas também a promoção social, proporcionando uma educação baseada nos valores culturais e tradicionais. Isso é que não se deu continuidade. Recebemos a independência, não existe Deus. Não há Deus. Não sei o quê. Os outros não valem nada. Empurram os outros para ali. Não, Senhor, é assim que falhamos. Deus queria que todos sentassem numa mesa para discutir em Angola. Mas essa é outra coisa, um dia falaremos. O seu colega também está lá a testemunhar. Neste momento crucial, ele está a fazer uma carta ao Simão Toco, Agostinho Neto. Nesse momento crucial, já em 75, que havia turbulências. Nesse momento crucial da nossa existência nacional, em que se jogam destinos do nosso país, espero que a tua lucidez patriótica, Agostinho Neto reconhece isso, lucidez patriótica, não é? Continua a dirigir muitos dos nossos compatriotas para os caminhos da liberdade, independência e progresso que nós também perseguimos. Let's go. Estamos na conclusão. A conclusão, fomos buscar palavras muito fortes de um animal político da nossa praça. O que ele diz? A qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país e de cada sociedade é diretamente proporcional à profundidade e qualidade de participação dos seus cidadãos. Está a perceber isto? É forte para vocês. Não é? Eu vou repetir essa coisa de um amigo. A qualidade de processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país, ou de cada sociedade, é diretamente proporcional à profundidade e qualidade de participação dos seus cidadãos no processo. Se você não participa, não haverá coisa nenhuma boa qualidade. Está lá o grande animal político da praça. Está a dar trabalho também nos últimos tempos. Passa. Não precisamos falar o nome dele. Precisamos de facto entrar agora e já no campo das operações. Isto é um apelo meu, pessoal. Isto que está escrito, eu é que estou a dizer. Vosso pai, vosso irmão Sebastião Lucas. Precisamos entrar no campo, participar do jogo, marcar golos também, para trazermos a taça da felicidade. Taça da felicidade aqui, aos angolanos. Uma vez sermos portadores de uma dose mágica, que é a ética. Angola é um dos países que tem bons quadros. Falava-se que Angola não tem quadro. Não, hoje não. Não são suficientes, porque Angola é uma terra imensa. Mas dos que tem são bons, reconhecidos a nível da SADC, a nível da OA, a nível das Nações Unidas. São os melhores, mas pecam aonde? Não tem aquilo aí. Aquela ética eles não têm. A ética é na base de quê? Não são honestos. Mentem. Mente. E quando você mente, você não serve para a política. Quando você não é honesto, não serve para a política. Quando você é arrogante, não é íntegro. Você rouba dinheiro de maioria, leva para o outro lado. Você não serve para a política. Então é isto que está aí. Tem falhado por causa desta coisa, porque sabemos simplesmente por falta desta mágica que se chama ética, os valores fundamentais para o exercício da política. Essa ética são os valores fundamentais. Toda pessoa que quiser exercer a política tem que ter isto. Tem que ter isto. Só. Aí está. Vamos concluir com a palavra de uma senhora também, que Deus enviou. Esse sim que se chama de facto anjos. Há dias visitei um gabinete que eu não vou dizer ser de quem, mas o diretor desse gabinete está me dizer:
O vosso líder, Simão Toco, lá, o Afonso Nunes, é baionete do MPLA. É especialidade do comitê do MPLA. Porque ele disse que José Eduardo é anjo. Nós em sociologia não vimos essas coisas assim. Nós vimos o micro, esse micro está bem, mas atrás do micro tem outras coisas. Não é? Se ele disse que o Agostinho ou o José Eduardo é anjo, completou a frase? Não. Definiu por acaso se é anjo de diabo ou de Deus? Não. Ele só disse que José Eduardo é anjo, mas não disse se é anjo de Deus ou de diabo. Agora, vocês que fazem a analogia, avaliem os seus atos, se são de Deus ou são do diabo. Há anjos de diabo, vieram à terra, fizeram boas coisas, fingiram que são de diabo, mas fizeram boas coisas. Ele é do diabo, mas fez boas coisas. E há anjos também de Deus, que se fingiram são de Deus, chegaram aqui, estão presos. Não estão presos. O Judas não fala disso, que alguns anjos estão lá, serão julgados. Então, tanto eu posso ser anjo, mas dependentemente daquilo que eu vou fazer. Todos nós somos anjos. E anjo de diabo e de Deus. Eu admiro esse camarada, essa senhora, porque ela disse isso também, teve que descomover. Essa frase que está lá, comove toda a gente. Se os bons abandonarem ou absterem-se, não é, de uma causa ou uma revolução, não é, os maus apoderam-se. E se os maus apoderarem-se, consequentemente, o povo faz o quê? Sofre. O povo Sofre. Aí está. Você acha que é bom? Está cruzado, o braço pendurado lá no campo do 11 de novembro, a bater palmas. Entra para jogar, você é bom jogador, não quer jogar. A culpa é de quem? Portanto, sobe, pode subir, se está a terminar já a coisa, parece. Aí está as últimas palavras do nosso orientador espiritual. Nós nos inspiramos nele, não estamos a trazer aqui para a confundibilidade da ciência e do líder, mas um líder que preza o lado sociopolítico, tudo que ele fala deve ser acatado como experiência. E alerta, ele está dizendo que vocês não podem deixar que o mundo fique nas mãos dos outros. Não deixam isso. Onde Deus te mandar, entra. Não temas. Se você pertencer a uma lista da UNITA, entra. Qual é o problema? Se é lista do MPLA, entra. Se é lista do PRS, entra. Se é lista do CDQ, entra. Você é cidadão. Tem deveres. Da cidadania. Você tem que desempenhar, exercer os seus direitos de cidadania. Não façamos mais coisas que nós sofremos. Eu estou muito sentido porque nós herdamos dessas coisas. Mas vocês, jovens, não podem mais fazer isso. Está lá a terceira expressão. Vocês pensam que devem esperar apenas o reino de Deus para poderem reinar? Cujo não cuento tu cuenta. Nós vamos morar no reino, isso aqui é para os outros. Não faça isso. Leia, eu estou a recomendar o livro do padre de Delatando, está escrito como tema o cristão e a política. Leiam esse livro. A terra foi dada aos filhos dos homens e o céu é de Deus. No Brasil, tem um movimento religioso que influencia a política. Nós também, se Deus quiser, podemos ter deputado na Assembleia. É proibido? Não. É proibido? Não. Eu conheço alguém que em 2012, não vou falar o nome dele, foi convidado para ser deputado na bancada do MPLA, deputado nacional. Ele negou, disse que eu sou um baratocuista, não posso ser deputado. Está aí, desgraçado. Sobe. Portanto, conforme disse um outro menino, que eu gostaria tanto que ele estivesse aqui, mas não está aqui, sentiu fome, o culto acabou cedo, foi para casa. Ele disse uma coisa também que me marcou, que eu trouxe aqui. Ou nós entramos no campo para mudar as coisas, ou aceitamos o sofrimento e a humilhação contínua. Isso também é forte, não é? Ou nós entramos no campo, jogamos todos, participamos no processo,
ou continuamos a ser humilhados. Muito obrigado pela atenção.